Então, dar sequência a mais um web seminar do projeto IVPESP 11 anos virtual. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter o colega Fábio Josgrilberg, é um nome complicado, mas consegui falar, que é da Universidade Metodista e tem várias outras iniciativas, principalmente focada nesse assunto do tema de hoje, que é a criatividade. O título, como vocês estão vendo, é a criatividade e as tendências tecnológicas para a educação. Então, o professor Fábio, então, a ideia, a partir de agora, é que ele, durante aí uns 30 minutos, ele vai fazer uma apresentação usando vários slides para colocar esse tema aí para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nessa área, como é que essas coisas estão evoluindo. E depois, no restante 30 minutos, que o nosso web seminário ele tem a duração de 60 minutos, a gente iria, então, fazer algumas discussões, perguntas, e que essa apresentação hoje, além do canal do YouTube que vocês estão vendo aqui em cima, que é o Dr. Hélio Dias, que é o canal oficial do IVPESP, está sendo transmitida também pela TV Sorocaba, canal 8 da NET, está ao vivo também por lá, e no Facebook deles também está sendo transmitido numa parceria que a gente está desenvolvendo. Então, assim, perguntas que pudessem, as pessoas que estão assistindo, vocês sabem que no YouTube existe a possibilidade, no Facebook também, de fazer algum comentário, alguma pergunta, e na medida do possível eu vou trazer aqui para esse ambiente para o Fábio responder, tá? Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez aí o apoio da TV Sorocaba, do nosso grande amigo Wilson, né? A Luciana também está nos ajudando aqui, que coordena lá, queria agradecer ela também, e passar de forma imediata a palavra para o professor Fábio para dar início ao web seminar dele. Por favor, Fábio. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, professor Hélio, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra poder participar do IVPESP e contribuir de alguma forma. Eu acho que o IVPESP tem uma função muito importante de trazer temas relevantes à educação e à pesquisa com um grupo de membros e associados altamente qualificados, e isso precisa ser valorizado cada vez mais. Eu vou então compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Bom, então, como o professor Hélio anunciou, nós vamos discutir um pouco a relação criatividade, tecnologia e educação, né? Bom, vamos começando então pela criatividade, né? A criatividade ela sempre foi um tema difícil de ser estudado, justamente porque é muito difícil reproduzir em laboratório o momento do insight criativo, né? Você consegue fazer alguns experimentos, né? Mas aquela coisa de você, olha, não consigo ter uma ideia, vai para casa e de repente tem um insight, né? Pegar esse momento, né, do insight criativo sempre foi muito difícil. Mas já houve muito avanço, né? Na verdade, a criatividade ela é pesquisada pela psicologia desde a década de 50, e hoje ela teve alguns avanços importantes com a neurociência, né, que acaba também trazendo mais contribuições dentro dessa história aí que nasce lá com a psicologia, né. Só no ano passado saíram 2 grandes livros, né, sobre criatividade e neurociência, um da Anna Abraham e outro um daqueles handbooks de Cambridge, né, de Neuroscience and Creativity. Mas há uma questão interessante que a gente precisa refletir como sociedade, como educadores, que é justamente qual o espaço que a gente dá para o desenvolvimento da criatividade. Eu estou colocando alguns dados aí de uma pesquisa que foi feita em meados da década de 70, por 2 pesquisadores norte-americanos, George Land e Elizabeth Jarman, né, Beth Jarman, em que eles foram convidados pela NASA para verificar a quantidade de gênios que tinham
que eles tinham na NASA, né, gênios criativos, né, não era um teste de QI. Então eles desenvolveram um instrumento de, em geral, esses testes de criatividade trabalham com divergência, né, com a possibilidade de dar múltiplas soluções ao mesmo problema, né, quantidade de soluções e tempo. Então eles desenvolveram lá um instrumento e mapearam que na NASA, né, você imagina, na NASA só tinha 2% dos colaboradores da NASA atingiram o nível que eles estabeleceram aí como gênios. Eles ficaram intrigados com essa conversa e resolveram avançar com a pesquisa. Então eles pegaram 5.000 crianças e acompanharam o desenvolvimento delas durante 10 anos, né, reaplicando o teste. E depois, foram 1.500 crianças durante 10 anos. E depois eles pegaram mais 120.000 adultos e aplicaram o mesmo teste. E aí, ao longo desses 10 anos, o que eles notaram, né, aplicando o mesmo teste? Que quando o teste era aplicado com crianças de 5 anos, né, feitas aí as adaptações necessárias, 98% das crianças eram considerados gênios criativos, né? Só que isso vinha caindo ao longo do tempo, e quando chegava na fase adulta, aos 31 anos, apenas 2% eram considerados gênios criativos, que foi o primeiro percentual que eles tinham encontrado lá na NASA. Então, o que aconteceu? O que aconteceu nesse percurso aí de 10 anos que você sai, em que você tolhe o potencial criativo das pessoas? Então, tem uma série de fatores, fatores culturais, métodos, questões sociais, de julgamento social, que vão nos podando, né? A brincadeira que o pessoal faz é assim: a criança está livre, aprendendo do jeito que quer, descobrindo o mundo do jeito que quer. De repente ela tem, quando vai para a escola, o que ela tem? Ela tem um currículo, né? Agora você vai ter que estudar isso e desta forma, né? Não estou dizendo que não é para ter currículo, né? É para ter currículo com espaço para criatividade. A única diferença, né? Porque a gente precisa aprender português, matemática, química, né? Não tem como. Mas a questão é qual o espaço que a gente tem garantido para a criatividade, né? Então, como eu disse, quer dizer, são vários fatores sociais que acabam interferindo aí no nosso potencial criativo ao longo da vida, né? Então você tem cultura, você tem normas sociais, métodos científicos, né? Quantas vezes nós, pesquisadores e pesquisadoras, ficamos presos em determinadas visões de mundo, determinados paradigmas em função de métodos que se tornam ídolos para nós, e nós não temos a humildade ou a coragem, ou às vezes a sensibilidade de questionar aquele método e propiciar um novo olhar sobre o mesmo fenômeno que está sendo estudado. O mesmo acontece com teorias e técnicas que utilizamos ao longo da vida. Então, todos esses são fatores que podem potencializar ou limitar a nossa capacidade criativa, né? Se você olha ao longo da história, você percebe que os momentos mais criativos, em larga medida, eles tinham algumas coisas em comum, né? E eu destaco 2 deles: os cafés, né, parisienses, né, lá do século XIX, e a Renascença italiana, aí, representados aí pelo quadro do Toulouse-Lautrec, né, e pelo quadro do Rafael, da escola de Atena, né, a dança do Moulin Rouge, do Toulouse-Lautrec. O que acontece ali, né? Você tem um fluxo de comunicação e é mais intenso nesses momentos, né? Então você tem espaços onde as pessoas encontram, você tem uma valorização da arte, do conhecimento, né? Tudo isso favorece, tanto na Renascença quanto no final do século XIX, essa efervescência criativa, né, e de desenvolvimento de conhecimento. Então,
todo espaço criativo, todo ecossistema criativo, ele vai depender em larga medida da nossa capacidade de alimentarmos os fluxos comunicacionais para a produção de algo novo, para uso de novos meios, para a produção de conhecimento, o que vai fazer a nossa perspectiva sobre o mundo variar e buscar outras soluções, muitas vezes, para problemas antigos, né? E o que acontece, muitas vezes, é que nós nos fechamos em determinadas técnicas, em determinados métodos, né, que, sim, são importantes, nós só chegamos onde chegamos graças aos métodos e técnicas que desenvolvemos como sociedade, mas muitas vezes nós nos tornamos reféns deles. E aí a gente precisa trabalhar como sociedade, como educadores, tanto no ambiente educacional quanto na sociedade, para que esses fluxos voltem a ser alimentados, né? Que a gente consiga provocar irritações nesse sistema que está extremamente, às vezes, equilibrado em torno de uma visão de mundo. Quando você busca fazer essa irritação do sistema, né, do sistema social, tem 4 dimensões aí que a gente precisa ter atenção, né? A questão dos métodos que utilizamos, né? Então, temos métodos, por exemplo, que favorecem a criatividade, a tentativa, o erro, né? Com ambientes seguros, onde o erro não seja visto como fracasso, mas como uma tentativa de busca de aperfeiçoamento, de busca de uma solução, né? Dificilmente, ou quase que 100%, quase não, 100% das grandes descobertas nunca foram feitas na primeira tacada, né? Isso faz parte de um processo de muito estudo, de muita disciplina, né? Então a gente precisa de método, a gente precisa de espaço seguro para desenvolvimento de criatividade, né? E aí a tecnologia começa a entrar aí na nossa conversa, né? Espaço tanto do ponto de vista físico, né, em que as pessoas possam interagir mais livremente, possam conviver com perspectivas diferentes, mas também espaços seguros do ponto de vista simbólico, onde as pessoas tenham segurança psicológica para que possam tentar algo novo, né, em que a cultura do feedback contínuo, da colaboração entre pessoas para busca de soluções seja alimentada. Mas isso tem a ver também com os fluxos de informação, né? Então, quanto mais variada forem as perspectivas em jogo, né, a chance de soluções mais criativas são maiores, né? Então, você estar exposto, né, a perspectivas diferentes sobre o mesmo problema te ajuda a pensar criativamente sobre as soluções daquele problema. E tem a questão do tempo também. O tempo da criatividade, o tempo das ideias, o tempo da inovação são muito próprios dele. Então, muitas vezes, uma inovação nasce fora de época, né? Então, por exemplo, se você pega a internet, né, a teoria da rede distribuída é de 64, né? Então, você vê textos do Paul Baran descrevendo muita coisa que está acontecendo hoje. Só que não foi o momento de grande boom da internet por N questões, entre outras tecnológicas, né? Ela vai ter um grande avanço na década de 90 com a internet comercial e mais para frente com a mobilidade e outras tecnologias que foram desenvolvidas, né? A mesma coisa na arte, né? Muitas vezes, quem que é mais criativo, o jovem ou a pessoa mais experiente, né? Isso daí tem estudos muito interessantes sobre os picos criativos dos grandes mestres, e a gente vai ver que são criatividades diferentes. Então você tem criatividades, processos criativos conceituais, como o do Pablo Picasso, que lá nos seus 20 anos já consegue estabelecer uma marca e questionar os valores estéticos da época. Aí você tem um cara como Cezanne também, que foi aperfeiçoando sua técnica, suas pinturas, quase que
dentro de pouquíssimos temas, né? E sua grande obra-prima vai ser com a idade mais avançada, né? Lá, se não me engano, com 50, 60 anos, né? Então, tudo isso, entender essas 4 dimensões da criatividade, elas são extremamente importantes. E como eu disse, a técnica e a tecnologia, elas têm a ver com o espaço, têm a ver com os métodos, elas têm a ver com os fluxos de comunicação que a gente coloca em movimento nos ambientes educacionais em que a gente vive. E aí eu tomo por ambiente educacional não apenas os ambientes formais, mas os ambientes como a empresa, como associações civis, quer dizer, todos os ambientes formais e não formais que, de alguma maneira, promovem educação, precisam estar atentos a essas quatro dimensões. E aí, onde é que entra a tecnologia na promoção da criatividade? A tecnologia, ela potencializa aspectos da capacidade humana, né? E é muito interessante a gente perceber que quando a gente passa a adotar uma determinada tecnologia, ela passa a constituir e contribuir para a nossa percepção do mundo, para a nossa percepção dos problemas. Tem um filósofo que faz um exemplo muito bonito, né? Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, ele dá o exemplo do cego, né, que com a bengala percebe o mundo. Então, o corpo do cego ele começa na ponta da bengala, né? As outras tecnologias também têm um pouco essa dimensão. A gente começa a perceber o mundo, né, e a tecnologia, de alguma maneira, é uma extensão do nosso corpo para perceber o mundo. Então, quando a gente percebe o mundo pela TV, como a gente percebe o mundo pelo rádio, quando a gente percebe o mundo por os diversos sistemas que estão à nossa disposição, nós também percebemos, né, por meio da tecnologia. E o que é importante entender nesse processo para ver até que ponto a tecnologia favorece ou não a nossa capacidade criativa nos ambientes educacionais? É que toda tecnologia ela possui uma racionalidade própria, como diz o Milton Santos, né? Então é aquela história, se você pegar uma caneta, né, para que a caneta funcione, você tem que usar ela de um determinado jeito, ou seja, a ponta com a tinta saindo, ela tem que estar virada para baixo em cima do papel. Então, ela, de alguma maneira, a tecnologia e o objeto técnico, ele destina a sua maneira como ser humano de usar aquele objeto técnico. É óbvio que eu posso pegar a caneta e usar para outras coisas. Então eu posso usar, se eu tivesse cabelo comprido e não fosse careca como eu, como o professor Hélio, aí eu poderia usar para prender o meu cabelo, né? Por exemplo, eu posso usar como apoio de papel, né? Mas tudo isso é uma característica própria do objeto caneta que destina, de alguma maneira, a sua utilização pelo ser humano. Não que o ser humano seja refém desses objetos técnicos. Por quê? Ele também vai dar sentido para aquele objeto técnico a partir de um horizonte de mundo que ele possui. Então, existe uma relação aí entre os sistemas de ações humanas, a cultura humana, o horizonte de sentido humano, com a racionalidade própria dos objetos técnicos, né? Quando essa racionalidade dos objetos técnicos melhor se encaixa com o horizonte de visão e das ações humanas, é quando você obtém a melhor performance dos sistemas. O Milton Santos ele vai falar que existe uma intencionalidade da ação humana em relação com uma intencionalidade do objeto técnico. Então, o que a gente precisa estar atento? Que sempre que a gente adota uma tecnologia dentro do processo educativo, ela também nos destina a determinados caminhos, né? Obviamente que do ponto de vista existencial eu posso dar N caminhos para a tecnologia, mas dentro das possibilidades que a tecnologia me oferece. Então, por exemplo, eu fazendo uma apresentação
de slides, como eu estou fazendo aqui, eu vou estruturar o meu discurso de um determinado jeito. Seria muito diferente se eu fosse falar de tudo que eu estou falando aqui sem o apoio dessa tecnologia. Provavelmente eu faria de maneira muito mais livre, abordando outros temas que eventualmente poderiam fugir da apresentação, mas que também poderiam ser extremamente ricos e mais interessantes. Então, a própria apresentação de slide aqui, enquanto tecnologia, ela me direciona para uma determinada forma de pensamento, em itens, seguindo um determinado passo a passo. Então, toda vez que a gente incorpora a tecnologia dentro do ambiente educacional, a gente precisa entender o destino que ela nos leva, o que ela permite fazer e o que ela não permite fazer. Até que ponto ela estimula o potencial criativo, até que ponto ela não estimula o potencial criativo do ser humano. E todas as tecnologias terão potenciais criativos muito interessantes, mas também terão os seus limites, né? Então, essa criticidade em relação aos objetos técnicos e à tecnologia é fundamental para que a gente pense, né, o papel da tecnologia dentro da sociedade. Eu colecionei aí alguns exemplos curiosos, né, de como que a gente consegue reinventar, que a gente não é simplesmente só determinado pela tecnologia e por dentro e todo o horizonte de cultura em que ela foi criado, né? Então, tem casos interessantes aí, por exemplo, o celular no copinho, né? O que o cidadão fez? Ele queria que uma caixa de ressonância mais alta para o seu alarme, porque ele não escutava, né? Então, ele jogou dentro do copinho justamente para aumentar. O copinho foi pensado para isso? Não foi pensado para isso. Mas ele, de alguma maneira, ele orienta, né, o cidadão que quis fazer a caixa de som com copinho, as suas características físicas orientam essa possibilidade, mas a criatividade humana, né, em relação com essas características, o copinho consegue pensar novos usos, dar novos sentidos existenciais para ele. A mesma coisa com os copinhos e com rolo de papelão ali em cima para servir de apoio, né, para o celular, né, usar a capinha do celular como carteira, né. Inicialmente ela não foi pensado para isso, né. Hoje já tem até capinhas de celulares que são feitas como carteira também, né, para colocar cartão de crédito, mas não foi o caso dessa daí. Então, se de alguma maneira o objeto técnico te orienta a determinados usos, né, você também tem um certo grau de liberdade para dar sentidos existenciais para aquele objeto técnico. E você saber explorar isso, né, no dia a dia da educação é muito importante, para você não simplesmente ficar refém da tecnologia. A gente tem várias tecnologias aí que estão emergindo, né? Se a gente for pensar na educação, então você tem desde a capacidade de processamento de dados, né, e capacidade preditivas dos sistemas de informática por meio de análise, por meio de inteligência artificial, machine learning e outras técnicas, né? Todas elas trazem uma contribuição enorme para a gente, né? Mas o que ela potencializa e o que ela limita, né? Nós precisamos estar sempre muito atentos a esses processos. A mesma questão dos vídeos, né? Agora nesse momento de educação remota de emergência que nós estamos na pandemia, o vídeo emergiu com grande uso dentro dos ambientes educacionais, né, formais e não formais. De novo, o que eles possibilitam, o que eles nos limitam, como é que a gente pode usar isso criativamente. Aí você poderia falar de uma série de outras tecnologias, né, a tecnologia da internet das coisas, em que podemos falar dos desenvolvimentos, né, de
aí dentro do escopo da capacidade analítica de processamento de dados, de acompanhar o aprendizado do aluno e fazer intervenções mais customizadas, de falar mesmo na área de marketing educacional, como é que a gente mapeia esses potenciais alunos. Então, tem uma série de tecnologias emergentes aí que a gente precisa sempre avaliar. Elas aumentam o nosso potencial criativo, elas aumentam a nossa capacidade de resolver problemas, mas o que ela limita também? Né? E muitas vezes ela limita a nossa criatividade. Né? Ela nos dá soluções prontas, soluções formatadas, como a orientação de como estruturar uma apresentação com slides, como eu estou fazendo. Né? E muitas vezes, se a gente tivesse a oportunidade de sair desse formato, talvez nós conseguiríamos outros efeitos, né? A gente entender para que e quando, né, cada uma das tecnologias servem. Perdão. Eu brinco com os meus alunos, né, e nos ambientes em que eu frequento, que no fundo, né, quando se trata de tecnologia, quando se trata de método, né, eu acho que muitas vezes a gente tem que adotar um certo tropicalismo metodológico. Uma brincadeira que eu faço, com o discurso do Caetano Veloso, né, quando vaiaram ele lá os Mutantes no Festival de 68, em que eles apareceram com guitarras elétricas, roupas de plástico, né, e tomaram uma vaia assim fenomenal, e lá pelas tantas o Caetano se irritou, tá aí ele aí, que começou a fazer um discurso, né, que ficou famoso, e num determinado momento ele diz o seguinte: olha, eu e ele estava se referindo ao Gilberto Gil, que estava do lado dele ali, tivemos a coragem de entrar em todas as estruturas e sair delas. E vocês? Eu acho que quando a gente está falando de método e tecnologia, né, a gente também precisa ter essa coragem de entender as estruturas, usar as estruturas ao máximo no seu potencial, mas também saber sair delas. Né? Porque muitas vezes nós podemos nos tornar refém daquele método ou da tecnologia. Né? Então eu brinco que você tem que sempre colocar, seja a tecnologia, seja o método, à prova. O que o método não diz? O que a tecnologia não faz? Né? O que ela não estimula? O que ela não resolve? Né? Porque senão a gente começa a repetir soluções por vezes para problemas que mudaram, que têm outras características, que têm outras necessidades de solução. Então, se a tecnologia ela potencializa a capacidade criativa, potencializa a capacidade de solução de problemas dentro da educação, a gente precisa também verificar quais são os seus limites, né? Colocá-las à prova, né? Para que a gente possa avançar sempre na busca de melhores soluções e também no desenvolvimento de melhores tecnologias. Então, já me aproximando aí do final, o que a gente tem aí, né, na minha opinião, né? Quer dizer, a tecnologia ela é fundamentalmente um meio para perceber, expressar e transformar o mundo. Né? Os objetos técnicos podem favorecer o potencial criativo humano, ou de um erro de digitação aí, ou pode favorecer a alienação, quer dizer, você está usando uma determinada tecnologia sem saber exatamente os efeitos que ela provoca. Né? Então, a brincadeira aí com tempos modernos do Chaplin, que num dado momento ele se torna simplesmente uma peça numa grande engrenagem, né? E diferente da foto ali em cima, um pouco mais caótica, tudo jogado ali, e que permite você explorar outros caminhos, né?
Então, o uso da tecnologia para a promoção da criatividade na educação acima de tudo, uma questão ética. Né? O que é a ética? Né? São os costumes e os valores que organizam uma sociedade. Então, essa decisão existencial do que fazer com a tecnologia, você ser crítico à tecnologia, mas usá-la ao seu máximo até entender o seu limite, né? Isso é uma questão ética, né? De você sempre colocar à prova o que é possível fazer, o que não é possível fazer, e no limite, né, aquilo que favorece a vida. Né? Esse é o princípio básico, né, de uma ética, né, que visa a construção de uma sociedade melhor, né? Mesmo lá na Carta dos Direitos Humanos, né, quando você tem dois direitos em conflito, e isso acontece na própria Carta dos Direitos Humanos, por exemplo, quando você fala de socializar o conhecimento e proteger o direito autoral, muitas vezes eles podem entrar numa situação de conflito, né? Imagina uma calamidade pública, aí tem a patente do remédio, o que faz com isso, o que não faz, como é que a gente trabalha isso? E aí a decisão sempre maior nesses casos é sempre, olha, o que protege mais a vida, né? A vida é sempre acima de tudo, né? É isso que a gente precisa defender. Né? Então, o que eu defendo, e aí numa palavra final, eu vou acabar aí uns 3 minutinhos antes da meia hora, é educar para o uso criativo da tecnologia. Eu acho que essa é a grande questão central que nós nos colocamos como sociedade, não só na escola, mas especialmente na escola e na educação. Né? Porque é ali que a gente começa a criar esse senso crítico, mas também essa força motriz criativa para as soluções dos problemas e dos desafios contemporâneos que nós temos atualmente. Professor Hélio, para ficar aí na meia hora... Beleza. Então agora você tira a apresentação para a gente voltar para aquele ambiente. Isso. Bom, Fábio, eu gostei muito, achei super interessante sua apresentação. Eu acho que ela vai ser instigadora aí para todo mundo começar a repensar um pouco esses dados que você colocou inicialmente sobre a questão das crianças e dos adultos, daquele resultado na NASA, é uma coisa realmente muito importante. E o que queria aqui que você complementasse, que assim, não sei o que aconteceu com a educação no Brasil, algumas experiências lá fora eu já conheço, mas aqui em particular, a gente ainda pratica uma educação do século XIX, né? É aquela educação que a gente chama aí do feijão com arroz, né? O professor com um quadro negro, com giz, o aluno sentado, ouvindo, tomando nota, depois fazendo tarefa em casa, entregando essa tarefa, fazendo prova. Esse nosso sistema, né, atual, o que aconteceu que a gente não consegue avançar nas mudanças que a gente precisa para, eventualmente, contemplar isso que você acabou de falar. Né? Essa semana que passou, eu fiz um webseminar com uma nova proposta para um curso de engenharia de sistemas complexos. Né? E o grande foco desse projeto é trabalho em grupo, quer dizer, o primeiro ano começa já diretamente, né, com trabalho em grupo. Então tem projetos. O cara que é engenheiro, o engenheiro, ele normalmente tem esse perfil de desenvolver projetos e tudo mais, né? E quando ele chega na faculdade, né, ele faz física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, não sei o quê. Quando chega no segundo ano, não apareceu nada interessante que tinha motivado ele a fazer o curso, ele abandona, né? E aí poucos seguem, né? O que na tua visão, aconteceu que a gente não consegue fazer essas mudanças aqui? Eu acho que tem a ver com mais aí uma avaliação sociológica, né?
Quer dizer, você acaba desenvolvendo um sistema, né? E como todo sistema, ele se protege para manter o equilíbrio, né? E esse sistema ele vai criando uma burocracia tão grande dentro da escola e da educação, que num dado momento, para usar a expressão do Weber, né, do Max Weber, parece que a gente cria a burocracia cria uma gaiola para nós mesmos, né, e nós estamos presos dentro dessa gaiola e não conseguimos sair daí. Eu tenho essa nítida impressão no ambiente educacional, da gaiola de ferro, que nós criamos uma própria gaiola de ferro para nós na educação, por meio de leis, por meio do desenvolvimento da cultura interna, dos educadores, e você superar esse processo que se retroalimenta e se protege, né, às vezes de forma não consciente, mas olha, é assim, sempre foi assim, fica nessa conversa, né, meio tautológica, né, eu acho que tem dois caminhos, né, para a gente sair disso, né. Obviamente que a gente precisa de lideranças que de fato patrocinem, né, e dê segurança para os educadores e educadoras tentarem algo novo, né? Só que hoje, você tentar algo novo, qual é o drama? Você corre N riscos do ponto de vista legal, do ponto de vista disciplinar, né, dentro da escola. Tem uma outra dimensão aí, na verdade, que dentro dessa questão do líder, de termos líderes que, de fato, estimulem e promovam espaços com segurança para se testar algo novo, né, e que entendam que o erro, que pode dar errado, inovação é assim, a pesquisa científica é assim, né, tem o lado dos alunos também. Uma vez eu fiz uma pesquisa, eu fiz 3 grupos focais com alunos de diferentes disciplinas, né? E, então tinha gente do direito, tinha gente de exatas, tinha gente da área de saúde, de sociais aplicadas, humanas, dentro de 3 grupos focais. E foi muito curioso perceber como algumas áreas os próprios alunos esperam que seja um professor que domine todo o conteúdo e seja a única fonte e luz do saber, né? Então, você vê claramente isso em algumas disciplinas, em alguns cursos de saúde, no direito, né? Então, tem que se trabalhar o espaço com segurança para se testar algo novo do lado dos docentes. Por outro lado, tem um trabalho muito grande com os alunos também, que muitas vezes eles vão com essa expectativa de que aquela coisa de confundir estudar e aprender com assistir aula, né? Então, é um esforço nas duas pontas, né? De trabalhar a cultura dos estudantes e de criar espaços também para docentes testarem algo novo. E muitas vezes os docentes eles não estão preparados para testar algo novo, né? E então a gente tem que olhar muito seriamente para a formação docente, né? E como que os docentes podem incorporar processos criativos dentro da sua prática cotidiana como educador e educadora, e se reinventar todo o tempo, né? Quer dizer, e se reinventar todo o tempo não é perder uma linha condutora de como ela trabalha, né? Nós não abrimos mão da nossa memória, não é uma opção, né? Então nós temos uma memória e somos o que somos graças ao trajeto que a gente percorreu, mas a gente também precisa criar novas possibilidades. Então, na ausência de um líder que promova isso, a gente cai numa situação que é curiosa, né? Você começa a ver algumas bolhas de tentativas, né, heróis aí dentro desse sistema tão burocrático que é a nossa educação, testando coisas novas. Só que, rapidamente, esse pessoal, às vezes, começa a ser minado pelos próprios colegas docentes, né? Então, tá fazendo isso para aparecer, está fazendo isso para puxar
para bajular o diretor, porque o diretor ou a diretora falou em inovação, né? Eu brinco que muitas vezes um processo de gestão de mudança para um ambiente educativo mais criativo passa por proteger as fadas e não caçar as bruxas, né? Sempre que identificar um talento que está fazendo algo diferente, essa pessoa precisa ser protegida, porque invariavelmente gera desconforto para as outras pessoas, né? E ela passa muitas vezes a ser minada, inclusive politicamente, né? Dentro dessas tentativas. Então, muitas vezes tem que começar com essas fadas, identificar essas fadas dentro do ambiente educacional, né? Para justamente protegê-las e garantir a elas um espaço de desenvolvimento e de criatividade e teste de novas possibilidades novas. Mas eu acho que passa muito por termos líderes mais corajosos e que assumam riscos de fazer algo diferente também. Diz o seguinte, ficou comprovado na tua apresentação, pelos dados, pelas pesquisas, a questão do enorme potencial que as crianças têm, né, no que diz respeito à criatividade. Qual a experiência com o levantamento que você tem feito? Você conseguiu detectar alguma experiência educacional que está em desenvolvimento, que realmente contemple essa questão da criatividade? Você falou isso, quer dizer, atualmente esse sistema do século XIX, né, já desde o primário, né? Existe alguma experiência bem-sucedida em que esse modelo ele está sendo modificado e que ele acaba, então, privilegiando e, vamos dizer, incentivando essa criatividade nessa fase mais tenra das crianças? Sim, eu conheço, tem um projeto, eles já tiveram aqui no Brasil algumas vezes, tem algumas escolas já também fazendo isso, de Reggio Emília, na Itália, lá em Bolonha, né, você tem duas ativistas, especialmente, e pesquisadoras também, que elas montaram um programa muito interessante de coletar os restos da indústria da região e, a partir desses restos, desenvolver projetos com as crianças, né? Então, eles tocam em duas questões. Tocam na questão da sustentabilidade, né? E de como reinventar determinados materiais. Tem outros também. E aí você tem escolas aqui no Brasil que também tem projetos parecidos, em que se apresenta, os desafios são apresentados para as crianças, mesmo nas universidades, e se resolve a partir dos desafios de maneira colaborativa, em equipe e tudo mais. Qual que é o grande drama que eu vejo? Eu já conversei com muitos diretores e diretoras, reitoras aí por esse país. Existe a pressão do currículo que precisa ser cumprido, né? Então, parece muitas vezes que estimular a criatividade não cabe do tempo do currículo das escolas, né? Só que aí o que eu digo é o seguinte, olha, é que nem às vezes quando eu estou dando consultoria em empresas e elas chegam, o briefing é assim, nós precisamos inovar, né? Eu falo, cara, inovar, você precisa criar espaço e tempo para inovar. Se você continuar trabalhando só na operação, por mais que você seja uma empresa de excelência operacional, né, você não vai inovar. Então você precisa ter gente dedicada a inovar, você precisa ter tempo para essas pessoas inovar, você precisa destinar recursos para essas pessoas inovarem. Eu brinco que é como academia, né? Academia, olha, eu tenho 2 filhas, cachorro, tenho a família toda, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu não tenho tempo para ir na academia. Tudo bem, então não vá para a academia, não faça exercício, o problema é seu, né? Se você não criar esse espaço,
você não vai fazer exercício. Não tem como, né? E na escola também é assim. Quando eu ouço falar, olha, não tem espaço no currículo para você fazer coisas novas, né, testar coisas novas, de novo, é a história da gaiola de ferro. Né? A gente está preso dentro de uma gaiola de ferro e não consegue sair dela. Então, é uma decisão política nossa criar espaço e condições para isso. Né? Então, não vai ter. Se você, isso eu já ouvi, assim, não sei quantas vezes. Olha, a gente não tem espaço, a gente não tem espaço de agenda mesmo, né? No currículo para isso. O pessoal do ensino médio está preocupado com entrar na universidade. Então, é um dilema mesmo essa questão do tempo. É o tempo da criatividade, o tempo da inovação, o tempo... isso precisa entrar no currículo. Né? A gente precisa criar espaço, a gente precisa criar uma agenda para isso. Porque sempre não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Eu acho que a comparação com a academia ela é bem propícia por causa disso. Você fazer academia é uma decisão. Olha, eu vou fazer, porque eu não quero ficar com a minha taxa de açúcar assim, porque eu quero estar mais bem disposto, eu quero fazer a minha caminhada, né? Então é uma decisão. Não tem como. Não tem como. É uma questão de política, de visão, o que você entende por educação. E o que acontece também é que, então, com toda essa amarração do currículo atual, a gente vê os resultados que a gente tem no PISA e em outras avaliações, que a manutenção desse amarramento nesse currículo, se ele pelo menos tivesse, né, dando em contrapartida, né, algum resultado positivo, mas ao contrário. Então a gente está vendo que esse sistema não está funcionando, né? A gente sabe que não está, até por essas avaliações, né? Então, como você falou, é uma coisa que, em princípio, também, como você falou, precisa vir de cima para baixo, né? No sentido de abrir, como você falou, esses espaços para aproveitar, naturalmente, esse momento mais fértil, né? Que vamos dizer, que seria o antigo curso primário, que eu chamo, que é o Fundamental 1 aí, né? E dá essa possibilidade para, sim, aí essa criança explodir, né, a partir do Fundamental 2, médio, assim por diante. Né? Então, é o que você falou, né, que você insistiu bastante aí na tua apresentação, que precisa realmente a gente sair desses paradigmas que a gente acabou, de alguma forma, se conectando e a gente não está conseguindo sair disso. E no país, inclusive no Brasil, isso é fundamental, né? Porque a gente está precisando agora, principalmente nesse processo da pandemia, né? Que ela está liquidando uma série de empresas, né? Essa semana mesmo que passou, a gente teve um web seminar sobre a situação aqui do Sindicato das Escolas Privadas aqui do Estado de São Paulo, que principalmente essas escolas familiares, né, que são escolas que acabaram, de alguma maneira, crescendo, né, com algumas pessoas, elas estão todas em risco de acabar, porque realmente esse sistema mudou, né? Então, o que eu vejo também que seria, como você falou, muito importante, né, é achar um projeto que a gente consiga fazer essas mudanças, né, e inserir as coisas que concretamente, como você falou, ela já tem evidências, né, dados e evidências da importância de que isso pode funcionar e pode nos ajudar a, como você falou, né, a gente precisa ser agora inovador para sair dessa crise, né, a gente precisa ter essas pessoas com esse perfil. Agora, se elas foram educadas e foram orientadas, né, como você falou, para ficar dentro da caixa, né, ela não vai conseguir sair dessa caixa de jeito nenhum, né, porque foi uma questão de formação. Né? Então, eu queria também só que você colocasse uma questão importante, que é a seguinte, quer dizer, você está vendo toda essa situação nossa da questão da implantação do ensino remoto, né, uma boa parte das escolas acabaram aderindo, outras não, né? Como é que você vê a questão aí do futuro, né, dessa questão da educação? Né? Como é que você vê, a gente sabe que
não vai ser totalmente remota, não vai ser totalmente presencial. Como é que você vê que vai ser aí? Claro, isso é um chute, uma previsão, mas como é que é o teu feeling de como que a gente vai funcionar na área educacional a partir de, vamos supor, dessa saída? As pesquisas mostram aí, né, que a modalidade blended, né, aquela que você consegue trazer tanto elementos mediados pela tecnologia quanto o presencial, elas têm a maior eficácia aí do ponto de vista de aprendizagem, né, porque quando você está mediado também, você exige muitas vezes você exige uma maior autonomia dos alunos para que eles, de fato, façam os exercícios e entreguem, né? Não é aquela coisa, eu vou na sala de aula, assisto e está resolvido, né? Então, isso acaba, a presença da tecnologia acaba forçando um pouco também esse maior envolvimento dos alunos, dos estudantes com o aprendizado. O que eu vejo para o futuro é que quem nunca tinha trabalhado com isso está descobrindo formas de como a tecnologia pode ser útil para apoiar o ensino de uma maneira geral, apoiar o processo educativo de uma maneira geral. Eu acho que meio que na marra, né, a gente acabou tendo que adotar algumas soluções mediadas por computador e a gente começa a ter uma sensibilidade crítica para entender o que funciona, o que não funciona, né, o que dá para fazer. A experiência que eu tenho de implantar projetos de educação à distância em universidades é que muitas vezes quando você desenvolve o programa de educação à distância, o grau de planejamento, né, e de estruturação de conteúdo, às vezes, por ser maior, acaba impactando positivamente o presencial também, né? Então, eu acho que esse pode ser um efeito que a gente tenha nesse pós-pandemia também. A maneira como as pessoas vão preparar, os professores e professoras vão preparar as suas aulas, né, como vão pensar o semestre, como vão pensar os objetivos pedagógicos, ele muito provavelmente será impactado pela maneira, por vezes, mais estruturada de preparar algo para o ambiente online. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que o online é a solução, né? De novo, se não tiver isso que o senhor falou, de ter uma estratégia pedagógica clara, seja para o presencial ou para o online, que estimule a criatividade, que estimule as soluções de problema, a gente pode levar com a tecnologia um processo de ensino-aprendizagem tão centralizador e tão rígido, né, quanto a gente tem agora. Não vai mudar nada, né? Não é a tecnologia que vai mudar, né, a maneira como a gente promove, né, espaços mais criativos e inovadores na educação. É sim a visão de mundo, é a estratégia pedagógica como um todo, e a tecnologia sim traz alguns elementos que podem contribuir para isso. De novo, é uma questão política e ética. Olha, o que a gente quer fazer com a nossa educação, né? É o que o senhor falou, olha, não está legal, não está dando certo, né? Só que a gente pega, olha para o sistema no qual a gente está inserido e fala, não está dando certo, mas a gente não tem espaço, não tem tempo para mudar. Pô, então não vai mudar, né? Então tem que ter quem tem aí as posições de lideranças na área educacional precisa assumir risco de mudar. Pode dar errado, vai dar errado. Inovação é assim, né? Mas precisa começar. Bom, você também falou que você tem interagido também com empresas, procurando ajudar na inovação. Como é que você vê, para a gente terminar, essa questão efetiva
como que você vê as empresas, elas têm realmente procurado? Você acha que elas estão fazendo a lição de casa? Ou também, como você falou, né, a empresa fica presa realmente naquelas atividades diárias, né, de manutenção da empresa, de produção, e da mesma forma não consegue sair desse círculo vicioso também, porque, como você falou, se ela não tirar espaço, tempo para alguém trabalhar nisso, você não vai conseguir sair, como está acontecendo com a educação também, né? Como é que você vê aí no caso da empresa? Será que esse desafio é um pouco mais fácil na empresa do que na educação, de tentar quebrar esses paradigmas? Eu acho que tanto na educação quanto nas empresas vai de ambiente para ambiente, né? Cada organização, cada instituição, ela tem peculiaridades muito próprias, né? Então, eu toco um projeto de pesquisa junto com a Luciana Rashiba, né, que é a vice-coordenadora do Centro de Inovação da GV, com financiamento aí da FAPESP, então, em que a gente está olhando para melhores práticas de gestão de inovação. A gente está na fase qualitativa ainda, em que a gente entrevistou 11 heads de inovação de grandes empresas, multinacionais e brasileiras, e você vê estágios diferentes, né? Então você vê, por exemplo, empresas que têm excelência operacional, elas têm mais dificuldade de falar de inovação. É aquela história, está indo bem, time que se ganha não se mexe, né? Empresas que têm um pouco mais de dificuldades, elas estão mais abertas a falar de inovação, porque elas estão procurando algo justamente para se diferenciar no mercado. E você tem empresas em que já criaram uma cultura de inovação, e aí tem uns casos interessantes. Tem empresas que são reconhecidamente inovadoras, só que o processo de inovação, ela chegou numa maturidade tal que o processo de inovação dela se tornou tão burocrático que eles estão revendo os processos de inovação, mudando para os chamados frameworks ágeis, né? Então, eles trabalhavam com stage gate, funil de inovação, tudo bonitinho, e agora estão indo para processos, mais ágeis. Agora, quando você olha para a média empresa e pequena empresa, o que eu percebo às vezes é que elas, tirando as startups que já nascem com esse viés, muitas vezes parece que essa conversa da inovação não é para elas, né, que é só para as grandes empresas, para as áreas de P&D, para as áreas, né, para o time digital de tal empresa, né. Então tem um trabalho também que eu acho que a gente precisa fazer como país, de pensar esse processo de inovação nas pequenas e médias empresas e mostrar como elas podem usufruir também dos vários atores dos ecossistemas que nós temos, junto a universidades, junto a startups, parcerias com outras empresas, né, e por aí vai. Eu acho que essa pandemia traz até um elemento econômico que pode ser interessante para as pequenas e médias empresas, que a gente percebeu a dificuldade, eu ouvi isso de presidente de uma grande multinacional automobilística, que parece que caiu a ficha o problema de sermos dependentes de um único fornecedor, né, no mundo, seja ele na China, nos Estados Unidos, onde ele for. Hoje, muita coisa é dependente da China. E no momento de crise como esse, você não tem mais onde buscar, né, determinados insumos, né? Aí ele falando que vai ser estratégia dessa montadora olhar com mais carinho para a indústria local, né? Justamente a partir das lições aprendidas. Agora, se a indústria local, pequena e média empresa, né, não estiver pronta para inovar no nível que essas grandes empresas esperam, né, não vai funcionar, né? Então, eu acho que a gente tem diferentes níveis de maturidade e ambientes mais férteis para a inovação em umas empresas do que outras, né? As empresas em excelência operacional, muitas vezes, não querem falar de inovação tanto, né? Então nós tivemos casos assim muito clássicos disso nessa pesquisa, né? Agora a gente vai para uma segunda fase que vai ser
quantitativa, mas essa primeira fase qualitativa já revelou algumas coisas bem bacanas. Né? Bom, pessoal, a gente realmente deu exatamente 1 hora de duração, que é o que a gente tinha previsto. A gente queria, então, mais uma vez, agradecer a todos que acompanharam a gente, tanto pela TV Sorocaba, pelo YouTube da TV Sorocaba, Canal 8, pelo canal aqui do IVEPESP também. Vou dizer o seguinte, quer dizer, infelizmente, a gente não conseguiu trazer perguntas desses ambientes aqui, mas a gente se compromete, naturalmente, a poder, todas as perguntas, sugestões, eu vou levar ao conhecimento do professor Fábio. Vamos procurar responder e agradecer as sugestões e as perguntas. E queria, então, para finalizar, então, agradecer a presença de todos vocês e passar a palavra para o Fábio para o encerramento desse nosso seminário. Bom, eu tenho só a agradecer ao espaço aberto, professor Hélio, é sempre um prazer dialogar com o senhor e um tema de tamanha relevância, né? E o meu pedido final não podia deixar de ser, né? Vamos criar uma agenda, criar tempo e espaço para criatividade e inovação na educação. Eu acho que essa é a grande meta no momento aí, e a pandemia nos traz um sentido de urgência ainda mais forte, né, sobre essa necessidade. Ok, então, pessoal, obrigado, boa noite a todos. Na quinta-feira a gente vai ter um novo webseminar com o professor Cardoso, ex-diretor da Escola Politécnica, que vai falar sobre a questão de cursos de engenharia no Brasil. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 17 horas. Agradecer a todos novamente, ao professor Fábio, e desejando uma boa noite a todos. Um abraço e até a próxima.